Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 37. 5 razões que te podem estar a impedir de viver a tua paixão. Neste episódio, vamos falar, como o próprio título indica, de 5 razões ou desafios que possivelmente têm estado a impedir-te de viver da tua paixão. E se, por acaso, não fazes a mínima ideia de qual é a tua paixão e que paixão é que poderia dar para tu viveres e fazeres vida disso, então este episódio é mesmo para ti. Se já sabes qual é a tua paixão e às vezes sentes os desafios na pele, também é para ti. Estamos aqui contigo para te falar das 5 razões que te impedem de viver a tua paixão e como desbloqueá-las. Fica para ouvir. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2. Olá, António. Olá Sónia, bem-vindos! Antes de mais eu eu queria já começar a agradecer as pessoas que nos estão a enviar muitas mensagens. Sim, Sobretudo a Sónia, que foi completamente inundada com mensagens relativamente ao episódio das 4 estações da produtividade feminina, o episódio 35. Queria pedir também que colocassem as questões no grupo, que é, basta ires a liberdade2.com/grupo e entras no nosso grupo exclusivo. Isto porquê? Porque a Sónia recebeu imensas questões e, como é natural, muitas delas eram sobre exatamente a mesma coisa. E colocando as questões, em vez de ser diretamente à Sónia, colocar no grupo, para além de ela assim só responde uma vez e depois isso gera discussão e partilha, é muito mais interessante. exato, até porque podemos contar também com a experiência das outras pessoas e isso é muito Exato. valioso. Sim. E também gostávamos de dizer para, quando vocês estiverem a ouvir o nosso podcast, façam um print screen do episódio que estão a ouvir, partilhem nas vossas redes sociais e taguem-nos, ou seja, marquem-nos, @liberdade2, para nós depois podermos também colocar, por exemplo, nos nossos stories e partilhar Exatamente, as vossas partilhar as vossas partilhas. partilhas. Sim, nós vamos divulgar também todas as vezes que vocês colocarem alguma coisa, pelo menos a maior parte que nós conseguirmos, nós vamos divulgar isso também. Sim, e subscrevam o podcast, é muito importante para nós, por causa do algoritmo, como vocês sabem. Mas também para quem nos está a ouvir também é importante, Sim, porque ficam a saber imediatamente quando sai um episódio novo, imediatamente são informados pela plataforma que vocês usam para ouvir os podcasts, que saiu um episódio novo e vocês conseguem ter todos os episódios organizados dentro da plataforma, já subscritos, conseguem perceber coisa que já ouviram, coisa que ainda não ouviram, podem ouvir novamente os outros episódios. Então é muito interessante também para vocês, para se organizarem, poderem subscrever o podcast e podem fazer isso em qualquer plataforma que estejam a utilizar, seja no Spotify, no Castbox, que é que nós usamos, no podcasts da Apple também. da Apple, no do Google, No no Google. Player FM. Sim, onde quiserem. Eu já acho que estamos para aí umas 40 plataformas de podcast que eu já encontrei o podcast. Exato. Portanto, o que nós pedimos é que subscrevam na plataforma que vocês escolhem para ouvir o podcast e que façam uma revisão simpática. Sim, já agora
Algumas plataformas permitem que vocês façam comentários dentro da plataforma e isso também nos ajuda. E se o nosso conteúdo está a ser útil para ti, se já fez alguma diferença, se já aprendeste ou tentaste melhorar alguma coisa com algo que aprendeste aqui, ou se fez a diferença na tua vida, então se puderes colocar lá um comentário simpático, isso também nos vai ajudar a nós. E assim é a energia que circula, porque a energia acumulada não faz bem a ninguém, não é? Então Exato. é uma energia do dar e receber. Nós estamos aqui a contribuir, a dar o nosso tempo, a dar o nosso conhecimento também. E do outro lado tu também podes subscrever, colocar lá um coraçãozinho, gostar, podes partilhar, né, nas redes sociais, fazendo o tal print screen, e podes subscrever e comentar o podcast. É ótimo fazer isso. Exatamente. Agora, um dos nossos propósitos, ou melhor, o nosso propósito é ajudar as pessoas a terem uma vida mais livre, a Sim. construírem a sua vida mais livre. E uma das coisas interessantes em tu teres uma vida livre é tu poderes fazer aquilo que te apaixona. Uhum. Uma das formas de tu teres uma vida livre, de forma a que tu possas fazer aquilo que te apaixona. Mais do que fazer, viver daquilo que te apaixona. Sim, era isso que eu ia dizer. Uma das formas mais interessantes e mais fáceis de tu teres uma vida livre e fazeres aquilo que te apaixona é tornares aquilo que te apaixona a tua forma de vida. Uhum. Ou seja, aquilo que muitas pessoas dizem de viver da tua paixão. Este já é o 37º episódio e já tem mais de 80 horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, uma série de estratégias, tanto nossas como de convidados que são do melhor que há em Portugal ou fora de Portugal e no mundo na sua área de atuação, e entregamos aqui muitas estratégias que te ajudam a viver da tua paixão. Desta vez queremos te entregar aqui 5 razões, foi uma ideia que a Sónia teve, que é 5 razões que te podem estar a impedir de viver a tua paixão. Isto porquê? Porque tu podes conhecer, nem a usar, podes conhecer uma série de estratégias que te ajudem a viver da tua paixão, mas a Sónia, antes do episódio, disse, mas há aqui 5 razões... Possivelmente há mais, mas nós identificámos estas como 5 algumas das razões principais. Das principais que impedem de viveres da tua paixão. Portanto, Sónia, conta-nos lá que razões são essas. Sim, eu fiz aqui um apanhado de 5 razões ou 5 desafios que as pessoas que querem viver da sua paixão costumam encontrar e que muitas vezes acaba por as bloquear ou impedir de viver da sua paixão. Provavelmente porque passa por um destes 5 desafios e depois encalha ali e não consegue avançar e não sabe como realmente viver da paixão. Então o que vamos aqui falar hoje é como superar esses desafios, quais é que te podem estar a impedir e como é que os podes superar. E queremos te falar dos passos que podes dar para superar os desafios e começares finalmente então a viver da paixão. Estes passos não são nem assim tão simples, nem assim tão fáceis. Não vou mentir aqui. Por isso eles são desafios. E são bloqueios e são coisas que realmente te podem estar a impedir de avançar. Mas se tu tiveres consciência de quais são e de algumas formas de os poderes ultrapassar, estás obviamente muito mais preparado para ultrapassá-los e poderes começar então a viver da tua paixão. Porque se realmente estes passos fossem fáceis e simples, já toda a gente estaria a viver da sua paixão e não precisavam sequer deste podcast para nada, nem de outras ferramentas que existem por aí. Mas eles, apesar de não serem fáceis ou simples, são totalmente possíveis de dar, e no episódio de hoje queremos justamente apoiar-te na decisão de viveres da tua paixão e dares esses passos necessários na tua vida para que possas começar a viver a vida dos teus sonhos nos teus termos, nas tuas próprias regras. Sim, e mesmo que já vivas da tua paixão, em algum momento, algum destes desafios possa-te vir a dificultar a tua vida, ou já te dificultou a tua vida, ou está-te a dificultar a tua vida, ou poderá vir-te até a atormentar a tua vida. Because the winter is coming. Be afraid. Be very afraid.
Não, Estou não tenhas positivo medo. hoje, não estou? Não, Estou não otimista. tenhas medo, não tenhas medo. Os invernos vêm e depois a seguir vêm as primaveras e os verões, portanto tudo passa. Exatamente, e então o que nós queremos dar aqui são estruturas para tu passares um inverno mais quentinho e cozy juntado à lareira e quando tens de ir lá para fora, teres o agasalho necessário Sim, para estás protegido. estares protegido e estares preparado para as intempéries e passares as intempéries até à próxima Sim, primavera. é um pouco isso que estás a dizer, porque se tu saíste de casa sem olhar o tempo, primeiro, arriscas-te a ser um dia de grande chuvada, de grande trovoada, e tu sais com uma roupa leve e ficas todo molhado, e depois, se calhar, até ficas doente por causa da molhada que apanhaste, não é? E Da podes chuvada. entrar naquela desresponsabilização de só a mim é que me acontece isso, logo tinha que hoje estar a chover. Exatamente, mas se tu souberes como é que o tempo está, há várias coisas que tu podes fazer. Se tu precisares mesmo de sair, tu podes colocar agasalhos, podes colocar galochas, podes levar capas de chuva, podes levar chapéus de chuva, não é? Então há muita coisa que tu podes fazer e inclusive podes, por exemplo, tentar adiar o teu compromisso para outro dia em que possa estar um dia mais ameno. Então há muitas coisas que tu podes fazer para evitar passar por essa tormenta, não é? Por essa tempestade, se tu souberes exatamente como é que vai estar, entre aspas, o tempo. E é exatamente isso que nós queremos fazer aqui, é dar-te as ferramentas, os guarda-chuvas, as galochas, as capas de chuva, todas as coisas que tu precisas para ultrapassares esses invernos. E alguns desses invernos são os que te estão a impedir de viver da tua paixão e por isso nós queremos te dar as ferramentas que precisas para ser mais fácil tu poderes começar a viver da tua paixão independentemente de como estiverem as circunstâncias. Até porque quando tu estás preparado para os desafios, eles tendem a ser até divertidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do nosso filho, que ele não se gosta nada de molhar, mas quando chove muito e ele vai com as galochas e está bem protegido, ele aí já acha super divertido porque anda lá a saltar nas poças e a mandar água para os amigos e os amigos mandam para ele e é uma festa. Porque Sim. como está protegido, então as poças e a chuva já é giro entrar no desafio. Sim, ele tem as ferramentas necessárias para poder divertir-se nesse ambiente. Exatamente. E é isso que nós te queremos dar neste episódio. As ferramentas divertidas também, pode ser, mas as ferramentas necessárias para tu poderes viver da tua paixão e, mesmo nos momentos de dificuldade, isso poder até ser divertido. E se tu já vives da tua paixão, então, em primeiro lugar, quero-te dar os parabéns. E nós os dois sabemos que tu sabes do que é que eu estou a falar. Portanto, tu sabes que viver da tua paixão nem sempre é fácil, não é sempre um mar de rosas, tem alguns espinhos e os desafios são muitos. Viver da paixão não é aquela Wonderland que muitas vezes se vê no Instagram, que muitas pessoas gostam de passar essa imagem. Tens desafios, é interessante que te prepares para esses desafios, sobretudo mentalmente, porque eles acontecem, senão toda a gente vivia da sua paixão. Se houvesse um ordenado para viver da paixão, toda a gente vivia da Sim. sua paixão e não gostava nada. Portanto, é interessante. Normalmente não há, o que significa que para viver da tua paixão vais ter de empreender, não é? Na maior parte dos casos, quer dizer, é capaz de haver aí alguns empregos que te satisfaçam e possam fazer-te viver da tua paixão, mas se não, o mais certo é teres de empreender e é isso que nós também fazemos aqui no podcast, é dar-te estratégias para tornar mais fácil e mais viável essa tua jornada de empreendedorismo, não é? Para a liberdade, mas é um desafio, porque empreendedorismo e desafio estão sempre de mãos dadas, não é? Exatamente. E há uma coisa que eu gosto muito de estudar, são as expressões involuntárias, sobretudo a comunicação não verbal. E eu gosto tanto de observar isso, tanto nas pessoas como nos animais. Por exemplo, a nossa gata é a minha cobaia favorita. E Da eu percebo observação. perfeitamente quando ela está triste, quando ela está assustada, quando ela está preocupada, quando ela está com receio. Percebo só na cara dela. Só não é preciso o resto do corpo, só na cara dela. E uma coisa que é super interessante de ver é, por exemplo, quando tu vais, que é uma coisa que eu já não vou há muito tempo, uma série de razões mais éticas da minha parte, que é um jardim zoológico. E a última vez até referi isso muito contigo. Quando nós vamos a um jardim zoológico, se nós estivermos atentos para as expressões dos animais, sobretudo as dos felinos, que são muito expressivos, eles estão profundamente tristes.
profundamente tristes. Eu arriscar-me a dizer que estão deprimidos. Se tu olhares para um felino no jardim zoológico, ele está profundamente triste. A expressão é profundamente triste. E repara, um felino no jardim zoológico, ele tem comida garantida, água garantida, médico garantido, ele tem tudo garantido. E se tu olhares, o que eu convido até alguém que vá a um jardim zoológico brevemente, antes vá ao YouTube ou vá ver na televisão programas de felinos de vida selvagem e repare atentamente à expressão dos animais em liberdade. E depois vá ao jardim zoológico e compare as expressões que viu desses animais com as expressões dos animais no jardim zoológico e vai perceber que os animais estão profundamente tristes e eles têm tudo disponível. Eu até me arriscaria a dizer que eles têm já nem um emprego, eles têm um subsídio. Sim. Eles estão reformados. E como reformados estão deprimidos. Porquê? Têm toda a segurança, todas as condições. Têm a segurança, têm a comida garantida. Mas eles não estão felizes. É incrível. Não passam fome, mas eles não estão felizes. São profundamente... Eu convido mesmo a próxima vez que forem a um jardim zoológico, antes estejam muito tempo e com muita atenção a ver um programa qualquer de natureza, animais em estado selvagem e a expressão dos animais. E depois vão ao jardim zoológico e vejam as expressões, sobretudo dos felinos. Porque qualquer felino trocava todas as condições que ele tem pela insegurança, pelo passar fome, pelo medo de morrer, pelo medo de ser caçado, pelo medo de lhe tirarem a comida, pelo medo de matarem os filhos, de uma hiena lhe matar os filhos. Trocava isso tudo para ir para a liberdade. Então, e para algumas pessoas isto pode ser completamente loucura, mas nós sabemos que para os nossos ouvintes não é, porque eles também sonham com essa liberdade. E embora seja até agradável ter algum conforto, é até uma paz de espírito, não é? Não tenho que fazer grande esforço, só tenho que me comprometer em sair todas as manhãs, de segunda à sexta, às X horas, para estar num local, ficar lá até um determinado horário, fazer depois o que voltar, fazer mandam. o que mando e depois voltar para casa, e ao fim do mês é garantido que tenho aquele salário e vou viver disso. Mal ou mais ou menos bem, mas vou viver disso. E a minha vida é uma paz. Se sobrar algum, ainda me posso divertir ao fim de semana. Se não sobrar muito, tento divertir-me em casa. E está tudo certo, porque vive-se muito descansadamente assim, não se tem tantas preocupações. Agora, para algumas pessoas realmente isso não é suficiente e é bastante sufocante mesmo, e essas pessoas anseiam por liberdade, como esses felinos que tu estás a falar do jardim zoológico também devem ansiar por liberdade, ou já nem anseiam porque já não acreditam nessa possibilidade, mas se lhes mostrassem um vídeo de um amiguinho da selva, provavelmente eles iam querer fugir do jardim zoológico para ir ter com esse amigo da selva. Sim, nós tínhamos um amigo que costumava muito, tinha uma expressão relativamente a isso que eu achava super interessante, que era um desespero sereno. Que era o Rui Gabriel, que ele falava muito sobre isso. Um desespero sereno. Sim. A maioria das pessoas vive num desespero sereno. Há um grito no peito com vontade de vir cá para fora que não sai, está mudo. E não é à toa a quantidade de antidepressivos que são vendidos. Sim. Exatamente para adormecer esse desespero sereno. Porque lá está, um tigre na savana não está deprimido. Também não tem muito tempo para isso, que ele tem muita coisa para atender, não é? Exatamente. Muita coisa para fazer. Ele não está deprimido. Mas, voltando aqui à questão do viver da tua paixão e viveres uma vida muito livre, que é um tigre na savana, também passa fome, passa frio, passa chuva, está muito preocupado porque, apesar de ser dos animais mais fortes da savana, está muito preocupado, e da selva, está muito preocupado que ou uma chita, ou um leão, um felino, está muito preocupado que lhe comam os filhos. Portanto, há muita insegurança. Sim. E tu que vives da tua paixão e tens uma vida mais livre, também sabes que há muita insegurança na tua vida. Portanto, daí eu dar-te os parabéns. Agora, os desafios que tu tens são muitos. E ter nas mãos a forma de os antecipar ou de os controlar é sempre mais-valia. Que na prática é isso que fazem os felinos. Se reparares, os felinos, normalmente, eles são extremamente estratégicos e eles antecipam problemas. Eles caçam com muita estratégia,
caçam sempre um animal muito mais fraco do que eles conseguiriam caçar, mas é mais fácil por aí, ao fazer isso previrem lesões. Portanto, aqui a ideia é dar-te ferramentas em que tu possas antecipar e contornar os desafios que te possam aparecer. Por isso, quer que vivas da tua paixão ou queiras começar a viver daquilo que mais amas fazer, este episódio é mesmo para ti, portanto, muita atenção, papel e caneta e foco total. Exatamente, porque eu vou começar já pelo primeiro desafio. E esse é o não saber ainda o que é a tua paixão. Porque muitas pessoas ouvem isso do viver da paixão, mas por vezes ficam um pouco confusas do que é que isso possa ser. O que é que realmente será a minha paixão? Nós, na realidade, não fomos educados para estar a pensar sobre isso. Nós fomos educados para escolher, mesmo que não seja uma escolha do coração, mas a dada altura da vida, na escola, somos, digamos que, obrigados a escolher uma área, não é? De atuação e escolher fazer alguma coisa para o resto da vida, sendo que isso hoje em dia já não existe, não é? Quais são os empregos para o resto da vida, mas escolher alguma coisa que temos que fazer e que nós ainda não sabemos muito bem se aquilo é a nossa paixão ou não, até porque muitas vezes só depois de já estar dentro da coisa e de já estar a fazê-la é que nós conseguimos identificar se aquilo nos apaixona ou não, não é? Sim. Então, escolher antecipadamente às vezes pode não ser uma coisa tão boa. É importante que comeces a perceber quais é que podem ser as tuas paixões. A maior parte das pessoas não sabe o que é a sua paixão, não sei se esse é o teu caso, e muitas vezes confundem também uma paixão com aquilo que nós podemos chamar uma paixoneta, que é uma... Um petit affaire. Exato, um date, um caso, não é? um date, não é? Um caso de uma noite. Um Tinder. Um Tinder, exatamente. É uma pessoa que tu vais conhecer, mas que aquilo pode resultar ali no encontro mais uma ou duas vezes, mas se calhar não passa muito disso. E muitas vezes as pessoas ficam com aquilo que querem fazer também sem saber muito bem se encontraram uma paixão que até se pode vir a transformar no amor da vida delas, ou se encontraram um date, não é? Um caso do Tinder que até pode vir também a ser o amor da vida delas, mas pode ser simplesmente o caso ali de uma noite ou duas e depois acabou. É uma coisa passageira e que, no caso daquilo que tu gostas de fazer, pode não vir a ser importante o suficiente no futuro para te dedicares a 100% a isso e por inteiro a essa paixão, digamos assim. Então, quando tu estás mesmo apaixonado, na realidade tu estás disposto a tudo. Tu fazes tudo por aquela paixão e sabes que vais passar por dificuldades e que estas dificuldades fazem parte do jogo da paixão. Tu sabes que vais ter de passar por grandes dificuldades, mas isso não te importa, porque para ti vale tudo. Tudo vale a pena em prol da tua paixão. Se te recordas de alguma paixão, não é? Paixão por outra pessoa, não é? Que tiveste, lembras-te de certeza que nessa fase da paixão tu fazias de tudo para estar com essa pessoa, qualquer desculpa era válida para estar com a pessoa que tu gostas e para ultrapassar todas as dificuldades para estar com a pessoa. Essas dificuldades quase que para ti parecia que não existiam. Passa por cima de tudo, eu quero é estar com a minha paixão, não é? Exatamente. Então, aqui, o viver da paixão ou estares a fazer uma coisa que tu realmente gostas e te apaixona é a mesma coisa. Tu estás disposto a tudo para fazer aquilo. Não te importas quais são as dificuldades, tu ultrapassas tudo. Queres é fazer aquilo que custa custar. Um exemplo, nós podemos encontrar isso muito nos atletas, que normalmente podem ser muito apaixonados pela modalidade que estão a fazer e então têm uma dedicação absurda àquilo que fazem, não é? Uma bailarina, um atleta de natação, de atletismo, de futebol também, ou no caso das artes, por exemplo, também um pianista, não é? Um violonista, acho que não disse bem, mas é uma pessoa que toca violoncelo, sei lá, qualquer instrumento. Uma pessoa que se queira dedicar muito àquilo porque é a sua paixão, ela quer fazer aquilo o dia todo, se possível. Então, por exemplo, uma bailarina, para ser uma bailarina de topo, ela tem que treinar muitas horas por dia. Ser bailarina é dificílimo. Elas andam quase sempre com os pés todos farrapados, todos feitos num 8 e ainda assim continuam a andar lá em pontas como se aquilo estivesse tudo bem, não é? Sim. Então,
não é fácil, efetivamente. É preciso haver muita paixão para levar aquilo ao extremo. Ou se tu queres ser um músico conceituado, se calhar tu tocas todas as horas que tu podes por dia. Ninguém te precisa de dizer, olha, está na hora de ires treinar, ou está na hora de ires tocar, ou de ires dançar. Ninguém precisa de dizer isso. Tu estás lá. Um atleta, por exemplo, de natação, que acorda todos os dias de madrugada para estar às 5 ou 6 da manhã dentro da piscina a nadar, faça chuva, faça sol lá fora, e depois à noite está lá outra vez, e entretanto passa por um dia inteiro de outras atividades que fazem parte da sua vida e que tem que as fazer, mas independentemente da dificuldade, está lá, não desiste. Então eles sabem, essas pessoas sabem que têm que passar por sacrifícios para se aprimorar naquilo que é a sua paixão. Elas têm que acordar cedo, treinar muito, na maior parte das vezes mais do que uma vez por dia. Eu acho que não é bem o conceito delas sabem. É como elas estão apaixonadas, Sim, elas estão dispostas a. Não é uma questão de sim, saber não é uma ou questão não de saber, é. eu vou fazer isto porque eu tenho que fazer. Não, eles Tu, nem quando estás pensam apaixonado nisso. por alguém, tu não sabes que tens que estar com a pessoa todos os dias. Tu simplesmente queres estar com a pessoa todos os dias. Exatamente. É diferente. Não, tu não, ai, estou tão apaixonado que eu sei que convém estar todos os dias para a relação não esfriar. Não, tu queres estar todos os dias, porque a relação Exato. está quente, não é? E a questão dos atletas é a mesma coisa. Quem sabe que tem de treinar 2 vezes por dia, não está apaixonado. Quem está apaixonado quer treinar 2 vezes Sim, por até me estou a dia. lembrar aqui de um exemplo que é quando tu és jovem e queres estar com os amigos e sair, e os amigos vão, por exemplo, sair à noite, mas tu amanhã vais treinar às 6 da manhã. Então tu sabes que não é bom para o teu treino dormir tarde, não é bom beber na véspera, não é? Comer coisas, se calhar, muito pesadas. E então essa pessoa escolhe, muitas vezes, abdicar de sair com os amigos para ficar em casa a descansar para no outro dia estar pronto para o treino às 6 da manhã. E muitas pessoas pensam, coitado, está a abdicar de tudo, não está a viver a vida. Não, ele está a viver a vida porque ele está completamente apaixonado por aquilo que está a fazer. É isso mesmo. E foi ele que escolheu não ir. E não foi com o pesar de eu adorava estar lá com os meus amigos, mas infelizmente não posso porque amanhã tenho que treinar às 6 da manhã. Não é isso. Não é esse o sacrifício. É ele fazer tudo para estar o mais tempo possível a fazer aquilo que mais gosta. É isso que a maioria das pessoas que não estão apaixonadas tem imensa dificuldade em perceber. Que é, coitado do atleta que tem que fazer aqueles sacrifícios todos e que tem que abdicar de isto ou daquilo. Não, ele não está a abdicar disto ou daquilo. Ele está a fazer aquilo que o apaixona. Porque imagina, quando eu ia sair contigo, quando começámos, eu estava a abdicar de sair com amigos, de ficar em casa, de ver televisão. Claro, tudo Não são era escolhas. coitado. Não, eu queria sair contigo naquela altura. Portanto, é óbvio que tu, quando escolhes uma coisa, estás a abdicar um número que tende para o infinito de outras coisas que podias fazer. Com certeza. Nós para estarmos aqui neste momento a gravar este podcast, Estamos a abdicar de outras fazer coisas. mil e uma outras coisas, não é? Portanto, se não Mas houvesse aqui escolhemos estar paixão, aqui agora. exatamente. A questão é que muitas pessoas dizem, coitada, abdicou daquilo, é muito difícil. Não, é muito difícil para elas porque não estão apaixonadas. Para uma pessoa que está apaixonada, não é difícil porque ela não está a abdicar. Eu agora estou-me a recordar de um amigo meu que foi campeão nacional de karaté e que ele era segurança numa discoteca. E, portanto, um segurança tem, obviamente, bebidas à pala a noite toda e ele não bebia álcool. E aí, coitado e tal, e diziam-lhe muito isso, e coitado, e só bebes chuminhos e não sei o quê, e tens a possibilidade de beberes o que quiseres e só bebes chuminhos e tal, é preciso muita força de vontade. Não é força de vontade, o foco dele, a paixão dele estava no karaté. Ele só estava na discoteca para ganhar uns trocos. Sim, ou como por exemplo, no momento em que eu virei vegetariana, porque não fui vegetariana toda a vida, mas já Isso só é há outro 20 exemplo. anos. Aí, coitado, e o que estás a abdicar, e uma chamuça. Eu não estou a abdicar de nada, eu não quero comer aquilo. Tu viraste Eu o teu agora foco, quero tu comer viraste. outras coisas. Exatamente. Não é? Seria mau era se tivesse que ser obrigada a comer uma coisa que eu não quero. Isso é que seria Isso mau. é quem vira vegetariano pela moda, porque parece Sim, ou bem. porque lhe disseram que era bom, ou porque eu gostava de querer ser vegetariano. Nem eu gostava de ser vegetariano, eu gostava de querer ser vegetariano. E isso é muito giro, eu reparo muito agora. Eu não gostava de querer ser.
Eu simplesmente tornei-me dentro de mim aquilo e, portanto, agora eu não consigo, não quero, não me apetece. Não me apetece, eu nem consigo explicar. Passa-me completamente ao lado. É absurdo para mim sequer pensar em comer outra coisa que seja um produto animal, por exemplo, não é? E isso, por acaso, agora estou-me a lembrar que é muito giro, porque quando eu te conheci, eu era das poucas pessoas que não te criticava por ser vegetariana ou não gozava contigo. A maioria das pessoas criticava, a proteína e não sei o quê, e isso faz mal, e os médicos dizem que isso faz mal e não comes bem. Tipo, o pessoal pode comer porcaria à vontade que não há problema nenhum. Se tu comes só vegetais, vais morrer, estás a ver? Os outros estão todos com... que são um ataque cardíaco andante, mas está tudo bem. Mas tu, só comias, como não comias carne, estavas subnutrida. Exato. Mas nessa altura era assim. E depois nós íamos, quando almoçávamos ou jantávamos com outras pessoas, punham-te à frente, olha o bifinho, não queres comentar, olha o que estás a perder, essas coisas todas. Esse era o conceito. Havia muito um certo gozo ou uma certa provocação. E sobretudo muita preocupação porque tu ias morrer a qualquer altura. E ainda vou morrer a qualquer altura. O que eles não sabem é que vou eu e toda a gente, não é? Exatamente. Todos nós vamos morrer a qualquer altura, basta estar vivo. Exatamente. O vegetarianismo e o veganismo ficou na moda e agora quando nós vamos comer com alguém e as pessoas percebem que tu és vegetariana porque perguntas no restaurante se não houver prato vegetariano, tu pedes, olha, não pode ter animais e tal, então faça-me isto ou faça-me aquilo, e eles perguntam o que é que pode. E agora já é diferente. Agora já não é o gozo nem a preocupação, é diferente. Eu gostava de ser, mas custa muito. Ou seja, a pessoa quer ser porque parece bem. Sim, porque é bonito, porque agora é moda. Exato, fica bem. Que era bom. E porque há agora preocupações ambientais, então o conceito já é, eu gostava de ser, mas custa muito. Ou seja, mas custa muito deixar a carne. Porquê? Porque não há paixão. A mim custa muito não quer comer ser. carne. Nem custa muito, eu não quero simplesmente, não quero aquilo. E isto é interessante que as pessoas reflitam. Vem de dentro. Sim, e é interessante que as pessoas reflitam porque eu não sou vegetariano, nunca tive, porque tanto de uma coisa como de outra, o que se percebe é